Olá a todos e todas, meu nome é Erika Crechete Alves, sou doutoranda no setor de educação na Universidade Federal do Paraná. Estou aqui na jornada virtual, 10ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica para apresentar o meu artigo, Letramento Midiático Audiovisual e Formação Docente, Teoria e Prática para o Desenvolvimento de Competências Críticas na Era Digital. Essa apresentação, ela será dividida em 6 momentos. No começo, introdução e objetivos, letramento midiático audiovisual, a explicação do conceito, a metodologia do trabalho, a revisão de literatura que embasa o artigo, o processo de análise de dados e as considerações finais. Eu gostaria de destacar que esse trabalho ele é derivado da minha pesquisa de doutorado em educação, titulada Dimensão Técnica e Habilidades Adquiridas em Ambientes Digitais, Letramento Midiático Audiovisual para uma Formação Docente Reflexivo-Crítica. Dele deriva a minha pergunta de pesquisa, que é se é possível estabelecer parâmetros para o desenvolvimento de uma formação docente reflexivo-crítica que promova o letramento midiático audiovisual em ambientes digitais. O meu objetivo geral é investigar como e com que meios é possível construir esses parâmetros de letramento midiático audiovisual para a formação docente a longo prazo. Então, aqui existe uma diferença em uma formação de curto prazo e longo prazo, e aqui é como um lifelong learning. A ideia seria um desenvolvimento de formação docente a longo prazo. A ideia de letramento midiático audiovisual, ela está derivada de 2 documentos. Um é o documento articulado pela Carolyn Wilson, perdão, para a Unesco, que se é intitulado Alfabetização Midiática e Informacional, Currículo para a Formação de Professores. E o segundo é um texto do Juan Ferrez, A Competência em Comunicação Audiovisual, Dimensões e Indicadores. O desenvolvimento desse documento do Juan Ferrez, ele foi articulado por 46 pesquisadores ibero-americanos. O documento da Carolyn Wilson, ele articula a alfabetização informacional e a alfabetização midiática para construir um novo conceito, e ela perpassa ali por alguns tópicos como a definição e articulação de necessidades informacionais, avaliação crítica do conteúdo midiático, das funções das mídias, a revisão das habilidades, incluindo as tecnologias da informação e comunicação necessárias para a produção de conteúdos para os usuários, entre outros. Já as competências da comunicação audiovisual do Juan Ferrez está articulada em 6 tópicos: linguagem, tecnologia, processo de produção e programação, ideologia e valores, recepção e audiência e dimensão estética. Os 2 trabalhos, eles são de extrema valia para a construção teórico-prática do conhecimento e letramento digital, no meu caso, letramento midiático audiovisual. Porém, ambos os documentos estão defasados temporalmente, o que significa que eles não contemplam as necessidades críticas das tecnologias atuais. E destaco aqui 3 tópicos: o funcionamento dos algoritmos das redes sociais digitais e as trocas e armazenamentos de dados pessoais, em específico, as redes sociais digitais que trabalham com sugestões de materiais, mesmo que você não ceda que você tenha sido a tua permissão para ter a sua análise de dados permitida. Em um segundo tópico, a alta capacidade de manipulação dos materiais audiovisuais, seja em imagens estáticas ou em movimento, isso inclui fotos e vídeos, incluindo ali a realidade aumentada, filtros ou ainda o deepfake. E em terceiro ponto, eu gostaria de destacar a abordagem das tecnologias para além da ferramenta, mas sim como uma linguagem que possui suas éticas e estéticas próprias. Isto é, elas se organizam e se articulam de uma forma específica, e isso molda o jeito que a gente olha para o mundo e para as pessoas. Nossas relações pessoais e profissionais são sempre atravessadas pela tecnologia hoje em dia. Então, é importante destacar que a gente não usa as tecnologias, mas a gente também muda o nosso jeito de ver o mundo a partir delas. Na metodologia destaco 2 diferenças, que é a metodologia da pesquisa e a metodologia aplicada na coleta de dados. Então, a metodologia de pesquisa é uma pesquisa qualitativa, que perpassa pela análise documental, como foi visto ali com o exemplo de 2 documentos, mas existem outros documentos sendo analisados, e a pesquisação. E na pesquisação vem
a metodologia para coleta de dados, que é a aplicação de um curso de curta duração, de 4 encontros, totalizando 10 horas, aplicados e ofertados de forma telepresencial, isto é, online, via Google Meet, para docentes das escolas públicas de Curitiba e região metropolitana, que no Paraná, Brasil. As disciplinas desses professores estão entre artes, linguagens, isto é, língua portuguesa, língua inglesa e língua espanhola, pensamento computacional e ciências humanas. Então, geografia, história, sociologia e filosofia. A ideia de aplicar esse curso não é para todas as faixas etárias, mas principalmente os professores que trabalham com as faixas etárias de oitavo e nono ano do ensino fundamental e ou primeiro e segundo ano do ensino médio, isto é, estudantes entre 12 e 17 anos. A oficina foi ofertada a partir de uma convocatória online em redes sociais digitais, como WhatsApp, Facebook e Instagram. A revisão de literatura, ela está dividida aqui em tópicos. Ah, 4 tópicos principais, que são perspectivas de letramento, então, Ferrez com letramento audiovisual, Soares com perspectivas de letramento e alfabetização, Lemke com a perspectiva de letramento metamediático e Theo Hugh e Yona Literati com a perspectiva de letramento midiático. Já no tópico formação docente, eu utilizo os 3 documentos da Unesco, pela Frau Meix, pela Caroline Wilson e pelo Alton Grizzle, e o documento da Ioana Literati para criação de questionários para avaliação de criação de competências no letramento midiático. Já na tecnologia como linguagem, o trabalho de Gui Reis, como o trabalho de linguagem dentro da era digital, o trabalho de Frank para entender a linguagem como atividade constitutiva, e o trabalho de Rojo e Moura para explicar sobre as diversas linguagens dentro das redes sociais digitais. E, por fim, o último tópico que trago aqui é sobre o material audiovisual como suporte da informação circulante. Então, um trabalho de Baio, Rojo e Moura, Goss e Fresqui Alvarenga. Todos eles trabalham no Brasil, e existe uma perspectiva de direcionamento para a escola pública, já que esses o contexto dos participantes da minha pesquisa. A análise de dados, ela está muito em procurar as tendências e os padrões de repetição, seja na fala dos professores ou na produção dos conteúdos a partir do curso. E este curso, ele foi ofertado em outubro de 2023, com os 4 encontros que eu havia comentado antes, e nós perpassamos por diferentes plataformas utilizadas para o ambiente educacional. Então, Instagram, para a criação de materiais audiovisuais, ChatGPT, para um início de contato com a inteligência artificial generativa, Padlet, para a criação de murais interativos, a Canva e Prezi, para a criação de apresentações de materiais e de conteúdos, e recursos interativos, como QR Codes, o Mentimeter, que é uma plataforma de interação em tempo real, realidade aumentada. E a partir desse curso ofertado com esses participantes, foram desenvolvidos 2 questionários, um pré-curso e um pós-curso, que ainda será aplicado, para saber o quanto foi apropriado dessas tecnologias e como isso realmente interfere em suas práticas cotidianas dentro da escola pública. O o meu trabalho aqui, ele está sendo estruturado em 3 planos, que realmente é o estado da arte, o estado do conhecimento do tema, letramento midiático, letramento audiovisual e as 2 coisas juntas. A explicação e articulação teórica de diferentes áreas de conhecimento, visto que eu trabalho com a área da comunicação, com a área da educação e com a área das artes ao mesmo tempo. E aí a interpretação, análise crítica a partir do que os participantes trazem, seja via oral, então via conversa, ou os materiais que eles produzem, que eu também tenho acesso. Por fim, eu gostaria de destacar que a expectativa dessa pesquisa é de empoderar os professores e promover mais autonomia para esses professores trabalharem com o processo de ensino-aprendizagem mediados pela tecnologia, com a ideia principal de
a gente conseguir promover uma sociedade mais justa, democrática e consciente das tecnologias que a gente usa, né, desse cenário tecnológico, seja ele no contexto formal, não formal ou informal de educação. Assim, neste nosso ambiente sociocultural, que mescla e dissolve fronteiras entre o que é digital ou não, não há como estar ou ser intacto às repercussões tecnológicas em nenhuma área de atuação. E eu gostaria de pedir licença para ler uma frase de Santa Ela, que constrói o conceito junto do conceito de pedagogia da ubiquidade, que os pressupostos digitais hoje são um espaço a ser ocupado por nós, sejam nós, professores, pesquisadores e artistas, para encarar essa nova realidade de uma forma humana e, ao mesmo tempo, híbrida. Aqui estão as minhas referências. Eu agradeço o espaço de troca e de poder expor uma parte do meu percurso de pesquisa. E deixo aqui nessa tela final, novamente, a título da pesquisa e também o meu e-mail para contato, caso alguém tenha interesse de conversar ou tiver alguma dúvida sobre o trabalho. Agradeço novamente o espaço da JVIPC e é isso. Obrigada.